Qual foi o caso, assim, bem, que você acha que foi mais assim, difícil, mais desafiador de resolver? Mais difícil, pra mim, sem a menor dúvida, o caso que envolveu a minha filha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Eu sou Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Estávamos com saudades, estamos voltando com mais um Albo Podcast. E você, para ajudar o nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, ative as notificações, vai seguindo a gente também nas redes sociais, albo.podcast. E aqui, ao meu lado, é ela que também tá de volta, Ana Júlia, tudo bem? Tô bem enferrujada, faz tanto tempo. Eu também. Demos uma e pequena hoje eu tô pausa. nervosa, porque, poxa, eu tô com o meu ídolo aqui. Um convidado, assim, muito especial, né? Tô até nervosa hoje, gente. Está faltando até palavras, né? Pois é, não, hoje eu tô muito feliz. Com certeza, nós também somos muito felizes e eu tava falando aqui nos bastidores que nós somos muito fãs, né? Do Ben Mendes, que hoje vai estar batendo um papo com a gente aqui no Albo Podcast. Você já falou, já, né? Eu já acabei apresentando, né? Mas eu quero apresentar em grande estilo, né? Porque hoje nós vamos apresentar aqui... Não, apresentar não, né? Uhum. Hoje nós vamos... Tem que esquecer a palavra? É honrar, não? Não. Entrevistar. Entrevistar, exatamente. E falando em entrevistar, eu quero falar um pouquinho sobre o Ben, né? Ele é mais conhecido como Ben Mendes, mas o nome é Benoni Mendes. Ele é advogado, jornalista, estudante de medicina, brasileiro. Eu dei uma stalkeada também nas redes sociais do Ben, vi que ele é cruzeirense, por isso que é gente boa, assim. Nós também somos. Ganhou visibilidade ao apresentar o programa Ronda do Consumidor. Este programa é conhecido por abordar questões relacionadas aos direitos dos consumidores, oferecendo orientações jurídicas e ajudando pessoas a resolverem problemas com produtos ou serviços adquiridos. Ben Mendes se tornou uma figura reconhecida nesse contexto por seu papel de educar e informar os telespectadores sobre seus direitos e como lidar com situações de conflito no consumo. Hoje, vamos conversar aqui no Albo Podcast com Ben Mendes. Seja bem-vindo ao Albo Podcast, Ben. Muito obrigado, eu agradeço a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Ladeio você porque também tô nervoso. Eu fiquei sabendo que disse que você é tímido, né? Bastante. Pois é, bastante. Nos vídeos não parece, né? Um vídeo cheio de atitude e tal, mas nos bastidores falou, não, eu sou tímido. Represento bem o papel no vídeo, né? Ô, Ben, e como começou, assim, vamos dizer assim, essa sede de justiça, né, de ajudar o próximo? Como tudo começou, né? Como tudo começou. Certo. Desde a minha infância, assim, sabe? Meu pai é a melhor pessoa a responder essa pergunta, que ele diz que se lembra de mim dentro de casa, brincando com os irmãos e envolvia o poder judiciário. Com as nossas próprias regras, obviamente, né? Mas desde muito cedo eu sempre fui incomodado com injustiça, qualquer ato de injustiça, né? Sempre tive um apreço pelo que é correto, pelo que é justo. Formação cristã, eu tenho formação cristã. Então eu entendo que toda pessoa que de fato tem uma formação cristã, ela precisa ansiar por justiça, né? O texto sagrado diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, desde muito cedo, assim, eu sempre era aquele adolescente, aquela criança que era líder de turma. Na sala. Eu acho que, assim, se eu me recordo bem, desde que começaram as eleições para líder de turmas, eu acho que eu só perdi uma vez. É mesmo? Eu sempre candidatava, tal, era o líder de turma, aquela pessoa que estava ali sempre à frente das gincanas. Vocês lembram que tinha as gincanas, né? Eu estava ali batendo nas portas das pessoas para conseguir a premiação. Sempre fui essa pessoa, assim. Então, e era sempre. tímido, né? Pensa se Sou. não fosse. Mas na hora de falar na sala de aula era tranquilo? Falava, comunicativo? É engraçado isso, né? Porque a gente, quando você representa um papel como o nosso, de comunicadores, ou até mesmo comunicadores no geral, parece que a gente não é tímido, né? Mas não, a gente desenvolve mecanismos para você conseguir realizar aquela atividade, mas fora daquela atividade é outra história, né? Então, eu sou tímido, eu tenho muita dificuldade de interação em ambientes novos, sabe? Que eu chego, por exemplo, lá na igreja mesmo, eu sou presbiteriano, né? Então, na igreja, eu chego, participo, né?
presto o culto ao Senhor, termina, eu vou embora logo. a minha esposa, a Paula, é o oposto. É o contrário. A Paula, nossa, aí eu passo aperto. Porque assim, termina, aí ela vai cumprimentar um ali, cumprimenta outro ali, aí já começa a suar frio, eu falo assim... Hoje vai render. Se a mulher tá fazendo alguma coisa, eu vou ter que fazer também, né? Então eu fico lá assim... Tá. Aí a minha estratégia é o quê? Eu vou descer e pego as crianças. Aí eu pego as crianças... Vai puxando de leve. E entro no carro e ela fica lá, conversando com todo mundo. Mas é assim a rotina. Você falou da sua esposa, ela é sua companheira também, né? Ela Sim. também faz parte, né? Da Da do Faz, consumidor. faz. A gente vê os vídeos lá, ela sempre Ela sempre presente. tá com a colherzinha ali. A sempre. Paula é fenomenal, sabe? Eu digo assim, Deus é perfeito em todas as coisas, né? Inclusive nos conduzindo os respectivos cônjuges para que a gente viva um ministério juntos. A minha esposa é essa pessoa. A Paula é uma pessoa que... a Ronda do Consumidor não existiria se não fosse a Paula, sabe? Eu estava até conversando com ela recentemente, eu acho que tem uns 2 dias sobre isso, acerca do papel da esposa no lar, né? Submissão. A esposa deve ser submissa ao marido, como diz o texto sagrado, e o marido amar a sua esposa. A Ronda do Consumidor, ela começou como um ato de submissão da Paula. Era um domingo, a Ronda do Consumidor não, o meu trabalho de jornalismo. Mas era um domingo, nós estávamos na casa da minha mãe como convidados para almoçar. O almoço estava prestes a sair. E aí eu falei com ela assim, Paula, vamos ali comigo? Eu vou gravar um vídeo. Ela falou, vamos. Eu estava conversando com ela hoje sobre isso. Veja só, se ela não tivesse esse princípio em si da submissão, da subordinação ao seu marido, do companheirismo ao marido, ela poderia falar assim, a sua mãe está quase fazendo almoço está quase terminando, agora, não, vamos deixar isso para depois. A Ronda não teria existido. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse saído naquele momento, a gente não gravaria aquele vídeo. Foi uma reportagem lá na cidade de Betim, que é a cidade dos meus pais, e essa reportagem foi o início de tudo, sabe? Então ela é essa pessoa que até hoje ela estava em gravação, né? Eu não apresentei o programa, mas participei nos bastidores. Ela estava lá fazendo o papel de cinegrafista. Ela já apresentou também alguns programas, né? Ela também é uma das repórteres da Ronda. Então tá aí, tudo que eu... Parceira de tudo, assim. Que legal. Essa parceria é muito importante. É igual eu faço que apresento com o podcast com a minha esposa, né? Então, é uma parceria, né? A gente tem o mesmo propósito. Sim. Né? E isso agrega muito quando você falou, né? Contribui com o seu crescimento e com o dela também. Exatamente, né? exatamente. Cresce a família. Cresce a família. Né? Exatamente. E geram os frutos, né? Exatamente. E falando em frutos, você tem muitos frutos, né? Vamos dizer assim, desse propósito que é o Ronda do Consumidor. Sim. Né? A gente que acompanha o seu canal vê ali que realmente você faz de tudo para ajudar, né? A pessoa a solucionar um problema. E qual que é o maior desafio assim, que você tem, né? Nessa questão de você abordar ali, tentar resolver? E a gente vê que às vezes tem essa luta, né? Ali de tentar solucionar esse problema. E às vezes coisas simples, né? Que é fácil ali de uma conversa, né? Não ter que levar para outros caminhos, mas acaba que às vezes tem que levar, né? Infelizmente. Mas, assim, quais são esses desafios, né? De resolver esse problema? Aqui você falou até que a pessoa chega, às vezes, já com uma frustração, né? Com uma tristeza que não conseguiu solucionar. E ela colocar em você essa confiança de ir lá e solucionar esse problema. Eu diria que, assim como o Isaac Newton trouxe a lei da ação-reação, né? No direito você tem. Toda luta por direito gera também resistência. O princípio da lei física aplica-se aqui também, ao direito. Sim. Então, desde que eu comecei o trabalho, eu sabia que a resistência haveria. Né? Toda luta por direitos, ela vai gerar resistência. Se você está lutando por direitos, você está lutando contra um sistema, um status quo, né? Que ele quer permanecer quo ante, como sempre foi. A luta por direitos é quebrar esse sistema do status quo mesmo, das coisas como eram, e estabelecer novas formas, né? E isso vai gerar resistência. O trabalho da Ronda é esse, né? Tem consumidor ou um grupo de consumidores que tiveram seus direitos violados. Seria inocente da minha parte pensar que a gente iria lutar por esse direito e encontrar, que legal, né? Que vocês estão, olha, bacana, tá aqui o direito, toma aí para vocês, é bacana. Nunca, né? De forma nenhuma. Direito, ele é conquistado. Direito não é concedido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa de entender bastante, tanto como cidadãos, quanto teóricos do direito mesmo, estudiosos do direito. Direito não é concedido, direito é conquistado. Né? Então, você pensar que
qualquer que seja o direito do consumidor, você pensar que em 1988 o Constituinte decidiu pensar assim, olha, que legal, né? Nós temos aí o Brasil, nós temos consumidores, vamos dar a eles um código de defesa do consumidor que os protege. Não foi assim que aconteceu, né? O direito ele precisou ser conquistado a partir de lutas dos próprios consumidores, exigindo seus direitos. Então aí cria-se um diploma legal. Sendo assim, toda luta por direito vai gerar uma resistência. E é essa resistência que a gente enfrenta diariamente, sabe? Todos os dias. Hoje, inclusive, estava participando lá da gravação e estava vendo o direito sendo resistido. Né? E a gente precisa de combater isso. E eu acho que não tem ninguém que nunca passou por isso, né? A gente começa a lembrar de casa até, eu já passei por isso, mas antigamente não tinha o Ben Mendes, né? Eu já tinha mandado um e-mail pro Israel pra... Isaac. O Isaac e tá tudo lá na Bíblia, Israel, Isaac. Eu tinha mandado uma mensagem pra resolver. Inclusive, essa semana, eu até falei pra Ana que eu ia abordar isso. A gente tava em uma viagem, né? E aí eu reservei um hotel, a gente tava no Rio de Janeiro, na capital, e aí eu reservei um hotel e lá dizia que tinha estacionamento. Ok. Né? Não, mas essa aí, deixa eu contar. Que eu que reservei o hotel, eu fiquei mais revoltada ainda. Sim. Ela queria brigar. Eu peguei um hotel lá em Copacabana. E aí, o que acontece? Lá é tudo caro, né? Sim. Então, para deixar no estacionamento, é um valor bem acima para deixar de um dia para o outro. Então, o que eu falei? Eu vou pegar um hotel que já tem estacionamento, café da manhã, essas coisas. Sim. E tudo incluso pra gente não se incomodar com Sim. nada, né? E aí eu peguei esse hotel e a gente pagou um valor bem acima, já porque eu já imaginei por conta do estacionamento, café da manhã. Então eu falei, não, tá tudo bem. Sim. Então pelo valor tá tranquilo. Chegamos lá, a gente chegou lá, temos uma reserva, isso e aquilo. E aí o cara olhou pra gente, mas não tem, como que ele Vaga falou? no estacionamento. Mas não tem vaga no estacionamento. E lá tava dizendo que tinha Isso. estacionamento. Aí eu falei, né? moço, mas tá aqui, ó, estacionamento privativo. Sim. Tá incluso. Sim. Aí ele, não tem mais vaga, não. Você pode estacionar, tem estacionamentos mais próximos aqui. Aí a gente pagou a mais, Paguei a tudo mais, isso, tudo. pra ter um estacionamento, e no final não tinha. Tivemos que pagar mais ainda. Mais pra ainda deixar que o valor que eu já estacionamento. tinha o valor que pago. E Você ele tem falou direito a que não reembolso, tinha tá? vaga. Tem dinheiro a reembolso? Tem direito a reembolso, artigo 35. Olha. Nossa, eu fiquei muito... Então é revoltada. propaganda, se enquadra em uma propaganda enganosa, não é isso? Pode se enquadrar na propaganda falsa e enganosa, né? Mas, a princípio, eu entenderia que a intenção não é enganar o consumidor, porque ele diz que não tem mais vaga. Então, aqui, eu entenderia que se aplica mais o artigo 35, que é o cumprimento forçado da obrigação. O fornecedor, ao oferecer, ao fazer uma oferta, então eles fizeram isso a vocês, né? Reserva com estacionamento, agora ele está condicionado a essa oferta. Você tem o direito de exigir compulsoriamente que ele cumpra aquela oferta, ou então ofereça outro serviço ou produto equivalente. Então você pode falar assim, não, tudo bem, eu vou estacionar naquele estacionamento lá. Daí você vai lá e paga o ticket. O hotel paga, né? O hotel A paga. gente pagou a mais pra ter estacionamento, chegamos lá e não tinha. Exatamente, ou reembolso, entende? Sim. Então, vocês têm direito ainda, né? Só protocolar tudo que vocês pagaram lá no estacionamento, junto com a oferta e dá certo. Só não dá pra chamar a Honda porque é lá no Rio. No Rio, aí já é outra Não, conversa. mas eu cheguei lá e fiquei muito brava, porque, nossa, você pagou um valor a mais. Sim. Né? E tava tudo bem, mas para ter o estacionamento, porque lá no Rio é complicado, né? Nem todo Sim. hotel tem estacionamento. Exatamente. Então era difícil já achar um que tinha estacionamento. Por Sim. isso que a gente já pegou esse, porque tinha estacionamento. Chegamos lá Como eu disse, a princípio, eu não veria como propaganda enganosa, mas pode ser também, né? Se isso for uma prática recorrente do estabelecimento, sabe? Não aconteceu de forma pontual, sempre acontece assim, aí sim, porque entende-se que eles fazem essa oferta para que você opte por reservar naquele hotel, Sim. pelo benefício, chega lá e eles falam que não tem, né? E nos comentários tinha várias pessoas, né? Também reclamando. Eu. Depois a gente foi olhar, né? Sim. No Booking, que foi onde a gente reservou, Sim. era muito bom o hotel e tudo mais, muito bem falado. Fomos no Google. Aí Nossa. tem muitas reclamações falando de Muitas estacionamento. só Sobre o reclamação estacionamento? lá.
então pode fazer sentido que seja propaganda falsa. Aí a gente até deixa a Porque se você informação coloca lá. que tem estacionamento e você inclui o valor, Sim. né? Na hora de fechar, Sim. é porque realmente você está confiando que eles vão oferecer esse Exatamente, serviço, né? claro. Então você está pagando a mais. Sim, sim. Aí imagina, você chega num lugar e ainda tem que pagar o estacionamento por Não fora, faz né? sentido nenhum, né? Sim, mas você tem direito ao reembolso ainda. Ó, Tá? tá vendo? Tá vendo? Cheguei em casa hoje. Eu tava com vontade de falar o nome, mas eu não vou falar. O bem mostra tudo. Vou botar aqui o print. Eu vou deixar depois a gente conversa. Aqui Mas eu já tô sabendo que eu tenho meus direitos Tem, aí, artigo né? 35 do Ó. Código de Defesa do Consumidor. Gente, eu não sei como que ele consegue lembrar todos os artigos. Como que você Eu faz, fico de bem? cara. Eu sei que você é um grande estudioso aí das Então, artes. eu, na verdade, o meu cérebro já acostumou. Eu lembro de algumas coisas e esqueço outras. Como é o nome dele? Eu acabei esquecendo do Isaac, sabe? É porque tem o Breno e o Isaac, mas é o Isaac. Mas a gente fica brincando assim, mas não é brincadeira, Eu sei. acredita? É verdade. Esquece. Hoje eu tava no carro, o Isaac já me perdoou já. Você já esqueceu o nome dele. Eu vou pensar. Tem um ressentimento. Assim, eu esqueço coisas triviais, sabe assim, coisas básicas. Como isso mesmo. Hoje, por exemplo, a gente foi conversar lá no carro, tava conversando e tal. Aí eu ia falar sobre o Isaac, aí tava eu no carro, Brendo, o Ricardo e a Paula. Aí eu tô falando aqui, não sei. Aí eu falei pro Brendo, como é que é o nome dele mesmo? Que era o nome do Isaac, eu esqueci mesmo o nome do Isaac. Aí eu lembrei. Aí às vezes eu chamo Isaac de Ricardo, Ricardo de Tudo Isaac. certo. Tá tudo Quase bem. igual. É. Mas é isso. Então, assim, eu acho que é como mecanismo. Isso existe mesmo, né? A neurociência tá aí para mostrar isso. O nosso cérebro, ele faz isso. Ele poupa energia, né? Então, há coisas que você... Se você tiver uma rotina muito intensa, o teu cérebro faz isso. Ele esquece coisas que não são muito importantes para ele ali. Não que o nome do Isaac não seja importante, é muito importante. Sim. E bíblico ainda, né? Exatamente. Mas o cérebro, ele faz essa... ó, então, isso aqui dá para esquecer, sabe? Porque você tem que focar muito nisso. Então, quanto aos artigos? Os artigos eu não esqueço, sabe? Eu consigo conversar bem, eu me lembro muito bem. Mas ontem, por exemplo, eu esqueci que eu tinha uma prova na faculdade. Olha só. Aí eu lembrei quando eu tava na academia treinando. Eu disse, uai, 7h30, uai, eu tinha uma prova 6 horas. Perdi a prova. Nossa. Mas porque saiu da rotina também, Sim, né? sim. Eu estudo no período integral, mas geralmente de manhã e de tarde. Aí ontem marcaram a prova pra noite. Não é culpa minha, né? E como você faz para conciliar tudo isso, né? Que você é estudante de medicina, né? Sim. Isso? É formado em direito, Isso. jornalismo, Isso. tem o Ronda do Consumidor, tem família, tem esposa. Como que você faz, bem? Não faz, ué. Vai fazer. segue. Você Vai vive, seguir na exatamente. agenda. Não pensa, É não isso aí. pensa, não reflita antes. Só faz, Só só vai vai. lá Vou e parar pra faz. pensar aí. Exatamente. Segura na mão de Não- Deus e vai. Deixa como tá. Exatamente, mas é isso, assim, tem dado certo. Ah, que bom, tá administrando. Eu acho que tá. Há algumas controvérsias aí, mas tá, nas prioridades a gente dá certo. Tá certo. É engraçado que a gente tava falando. Esse dia a gente passou em um estabelecimento que a gente lembrou de você. Ah, é? A gente É tava mesmo? no carro, Ah. aí a gente passou já na foi porta lá. do estabelecimento e falou: ó, o Ben já passou aqui. Tem Falei alguns aqui, que eu mais não que uma vejo. vez, né? Tem alguns que umas 3 vezes. É. Foi um caso bem polêmico ainda, né? É mesmo? Então marcou bastante. Foi. Qual foi o caso, assim, Ben, que você acha que foi mais assim, desafiador, difícil, né? mais desafiador de resolver? Mais difícil pra mim, sem a menor dúvida, o caso que envolveu a minha filha da Unimed. Olha só. Foi pra mim dificílimo. Eu não consegui assistir a reportagem até hoje, né? Na verdade, a reportagem tem uns 50 minutos. E aí teve um dia no SBT que eu entrei ao vivo e eles iriam fazer a exibição dessa reportagem. Eu fiquei muito tenso. O Isaac estava lá em casa, eu estava muito tenso porque era essa reportagem, não consigo assisti-la. Mas, assim, graças a Deus que eles cortaram muito a reportagem, então ela virou 10 minutos. Mas foi a mais difícil para mim, para eu fazer, sabe? A mais difícil, assim. É uma reportagem que até hoje ela me gera sentimentos estranhos. Por quê? Então, assim, eu tinha que ter ali naquele momento, eram 3 personagens, né? Era o pai, era o advogado e era o jornalista. E os 3 foram fundamentais para o êxito ali, sabe? Inclusive, poucas pessoas, mas algumas pessoas falaram: ah, mas por que ele não deixou de gravar isso? Por que ele não... Cara, a minha filha só foi atendida porque eu fiz o papel de pai, advogado e jornalista. Vejam só, vamos lá, é até importante conversar sobre isso aqui.
As operadoras de plano de saúde, no Brasil, elas estão com uma prática recorrente, que é o quê? Descumprimento deliberado de decisões judiciais. Elas estão fazendo isso, sim. Por quê? Porque compensa, certo? Vamos lá. Usar você como exemplo, viu, Ana Júlia? Ana Júlia está grávida de 7 meses. Aí vocês têm um plano de saúde. Aí vão pensar, vocês querem um parto cesáreo, aí, alguma coisa, um procedimento caro. Esse plano vai lá e fala para você assim, olha, vamos negar o atendimento. Ok? Vamos negar o atendimento para você hoje. Por algum motivo, nega o atendimento. Você está em trabalho de parto. O que você vai fazer? Você vai para outro lugar. Às vezes, se você não tiver condição de ir para outro serviço privado, você vai para o serviço público, faz o parto. E aí você fala, depois eu processo. Às vezes, se você processar, né? Se você processar, o valor que eles teriam que pagar em indenização seria menor do que todo o custo que ele teria do atendimento. Tratamento de doenças graves, por exemplo, eles estão fazendo isso, eles fazem o cancelamento unilateral do plano. Inclusive, no serviço de advocacia, eu recebi há um tempo uma paciente de São Paulo, ou Rio de Janeiro, São Paulo, que ela estava com o parto marcado e o plano mandou uma mensagem para ela que estava cancelando unilateralmente o plano dela. Nossa. Então, ela precisou de recorrer à justiça para fazer que a justiça ordenasse que a empresa mantivesse o plano. Então, sabendo disso, né, eu sabia que uma decisão judicial por si só infelizmente, não faria com que aquele plano de saúde obedecesse à decisão. Não tinha essa garantia, porque eles estão fazendo isso deliberadamente, né, e reiteradamente. Eu não ia deixar minha filha à mercê disso. Então, eu usei as 3 ferramentas que eu tenho. Eu disponho da ferramenta de ser um pai, então eu vou lutar pela minha filha, independente do que for. A ferramenta de ser advogado, então eu consegui, assim que eu soube da negativa do atendimento, fui para o escritório junto com o Dr. Brendo, fizemos a peça, ajuizamos, conversamos no plantão com o juiz de plantão e com membros do Ministério Público no plantão também, despachou, chegou a decisão. Chegando a decisão, agora entrou o papel do jornalista. Por quê? Porque o plano de saúde pode falar, essa decisão judicial aí nós não vamos cumprir, mas se a imprensa está em cima, com milhares de telespectadores ao vivo, né? A reportagem bateu milhões, mas ao vivo, milhares de telespectadores, ela vai cumprir a decisão, sabe? E foi o que aconteceu. A gente chegou lá, aí eu entrei ao vivo, gravei, apresentei a decisão judicial, eles tentaram enrolar ali ainda por 1 hora para cumprir. Quando viram que as pessoas estavam em peso assistindo a reportagem, cobrando da empresa, atenderam a minha filha. Então foi a reportagem mais difícil, né? Porque se eu fosse pensar como pai, eu não queria atuar nem como advogado, né? Eu só queria estar ali do lado da minha filha, enfim, se precisasse de quebrar tudo. Sim. Mas, então exigiu de mim muito sangue frio, sabe? Só que chegou um momento em que, quando eu vi a minha filha sendo atendida, aí eu desabei, sabe? Eu me permiti ser pai ali. Mas é uma reportagem mais difícil. Porque... A mais difícil de todas. E você também mostra a sua realidade, né? As pessoas Sim. pensam assim, o bem ajuda tantas pessoas, mas você também Sim. mostra que O você tempo também é ser todo. humano. E você também tem- passa por isso. Todo mundo passa, né? Por Passa, isso. Então, passa. Gente, é engraçado isso, porque eu recebo mensagens constantes de pessoas de diversas profissões. Que você imagina assim, Ronda do Consumidor, um trabalho de defesa do consumidor. Aí, inicialmente, a gente tem o erro de imaginar que esse trabalho só vá atender um consumidor que não tenha condições financeiras, não tenha conhecimento. Negativo. A Ronda do Consumidor já fez uma gravação, inclusive, com o dono de uma rede de hotéis. A gente já recebeu mensagens, eu recebi mensagem há um tempo atrás, de um juiz de direito, que ele é de uma comarca, eu acho, do sul do Brasil, e ele manda mensagem pra gente. Há 2 dias, mais ou menos, um delegado da Polícia Federal. Ou seja, são pessoas que têm a condição de lutar pelo seu direito, mas ainda assim, até essas pessoas são constantemente violadas no seu direito. E às vezes, nem sempre é possível você... ou nem sempre tem tempo também para você ir às vias burocráticas. Né? Eu acho engraçado isso quando a pessoa fala assim, mas isso aí não é caso de reportagem, isso é caso de PROCON ou caso de juizado especial de justiça. Você já viu quanto tempo leva para um processo ser processado e julgado? Exatamente. Uma pessoa para falar um negócio desse, ou ela é muito sacana, sabe? Verdade. Ou ela está completamente fora da realidade. Um processo, por mais simples que seja no Brasil hoje, ele leva em média 2 anos. O simples, para ser processado e julgado. E ainda assim tem, né? Processou e julgou, decisão de primeiro grau, recurso.
Aí recebi uma mensagem esses dias, a gente até gravou, de um rapaz aqui em Belo Horizonte, ele é bem conhecido, ele motoboy. Ele procurou até advogados para ajuizar a demanda dele, mas advogados falavam assim, não, é R$500 só, não vale a pena. Entende? Aí a Olha Honda foi lá só. de graça. E ele conseguiu o dinheiro dele. 600 não, 600 Foram reais. 2, não foi? Foram 2. 2, né? Assistimos esse Qual que é episódio. Exatamente. Eles estavam com um problema era No aplicativo de moto. aplicativo de moto. Ah, Isso. sim, E recebeu o sim. dinheiro É. e eles... Verdade. Resolveu. Ou seja, advogados não queriam patrocinar aquele caso, aquela causa, porque era R$600 só. Então isso Olha só. acontece, sabe? A Honda do Consumidor já atendeu pessoas que estavam discutindo o direito de uma correia de máquina de lavar que custava R$50. Essa pessoa, gente, a gente tem que saber da realidade do nosso país. Essa pessoa, se ela está discutindo o direito dela de R$50, ela não vai ter condição de pagar um advogado, que o mínimo que o advogado vai cobrar aí, vamos pensar assim, um cara que acabou de sair da faculdade, ele vai cobrar aí, sei lá, vamos colocar R$1.000 para ajuizar essa demanda para ela. Tá discutindo Nós 50? existimos, né, esse da Sim, correia. da correia. Exatamente. Outra questão defensoria. Tem a defensoria pública. Tem? Me fala onde que é. Tá bom, tem. Tem. É. Mas, assim, você vai conseguir atendimento em tempo hábil? Não vai, porque a coisa pública no Brasil, quando é a favor de direitos, ela é muito difícil de ser alcançada. A promotoria, não. Porque a promotoria é para encarcerar, né? Então, a promotoria, meu amigo, a promotoria vai te pegar. Agora, a defensoria pública, não. Porque a defensoria pública é para defender o seu direito, não é defender o Estado, né? Sim. Então é isso, aí a Honda tá aí. A gente vê nos seus vídeos, assim, que às vezes os donos, né, das empresas, eles partem por um outro lado, Sim. né? Da ignorância, Desnecessário. da agressão, Sim. né? Vários vídeos ali que você se manteve firme e a pessoa pegou até a vassoura, né? Tem um vídeo tem. que Nossa, que esse chegou. vídeo Esse teve foi um até dos mais- react do... Eu acho que foi do o Casimiro, Casimiro, ele né? fez Foi, react, desse? né? É. Aham. E como que, né, você vê que realmente, assim, emocionalmente falando, né, totalmente, né, sei lá, desnecessário. Né? É. E Sim. porque eles mesmos se mancham. É. Mancham a empresa deles, né? O Ben até fala uma coisa interessante, que ele fala assim, a empresa, ela tem a oportunidade Isso, de mostrar. de mostrar que é uma empresa séria, né, que é uma empresa que respeita o consumidor, É. mas às vezes ela prefere manchar mais Partir ainda. pra Exatamente. E uma outra questão que eu aproveito também a oportunidade aqui para falar é o seguinte: uma das piores estratégias que uma empresa adota ou uma pessoa adota que participou da Honda é processar. Eu digo que é a pior das estratégias. Por quê? Porque um processo judicial, ele não tem o condão de apagar o fato. Ele não apaga fato, né? Tanto é que você vê, as grandes empresas não processam. Sim. Eu já gravei... Posso falar nomes aqui? de Pode, empresas? fala, Tá. fala. Eu já gravei Casas Bahia, já gravei Magazine Luiza, já gravei Ponto. As grandes empresas não processam. Por que elas não processam? Porque elas sabem que processar, embora seja um direito constitucional, que todos têm, direito de ação, é negativo. Por quê? Porque não tem o condão de afastar o fato. O fato já aconteceu. Qual é a melhor maneira? Processando? Não. A melhor maneira é resolvendo a situação, aproveitando da oportunidade, né, da plataforma, da exposição, e falar, resolvemos o problema. Pronto. Todo mundo vai saber que problema todo mundo tem, Sim. mas resolveu, né? Agora, se você processa, qual imagem passa para a audiência? Olha, repito, quem está falando aqui é um advogado. Eu defendo o direito de todo mundo processar. Está exercendo um direito legítimo. Mas estrategicamente isso é horrível. Porque, primeiro, passa a sensação para a audiência e para o consumidor de que, opa, por que essa pessoa está querendo apagar esse fato? Né? Por que ela está querendo que ninguém fique sabendo disso? Perfeito. Segundo, todo mundo já ficou sabendo, né? Terceiro, quando você processa, vai vir o resultado desse processo. A chance de você perder é muito grande. E aí, nós estamos falando do mesmo jeito que você tem o direito de processar, o jornalista tem o direito de noticiar. Claro. Então, vai ser... Olha só. Tinha a primeira reportagem. Aconteceu um problema. Ok. Passou o tempo, todo mundo esqueceu desse problema. Vida que segue. Só que aí você processou. Aí as pessoas vão lembrar daquele problema de novo. E aí, se a sua empresa passou por uma gestão de uma crise de imagem ali porque você cometeu um erro, uma violação contra o direito do consumidor, agora está passando por uma nova crise. Por quê? Porque você processou o consumidor e processou a equipe de jornalismo. Entende? Então, assim, é a pior das estratégias. Gente, eu falo,
a melhor estratégia é o quê? Resolve o problema na hora, aproveita a oportunidade. Vocês que assistem o trabalho da Honda, vocês percebem isso. Se a pessoa quiser, depois de resolver o problema, ficar lá meia hora falando, porque essa empresa é a melhor empresa do universo, eu vou olhar pra ela e vou ficar assim, tá bom, pode falar, fale o que você quiser. Até sento, deixa a pessoa falar. Não vou interromper, não vou cortar, nem nada. E já teve empresa que já fez isso, sabe? Aproveitou essa oportunidade, ficou lá, porque a nossa empresa é isso, e não sei o quê, e eu, tudo bem. Tô indo, tchau. Mas quando optam por processar, por resistir, é um prejuízo muito maior. Por quê? Pense você como consumidor. Você vê que o seu direito foi violado. Aí agora, você foi lá lutar pelo seu direito, aquela equipe que estava contigo lutando pelo seu direito está sendo processada. E as pessoas estão pedindo o quê? Estão pedindo para que retire o vídeo das redes. Oxe. Entende? Uai, por quê? Por que não pode saber o que aconteceu? Né? Você acha mesmo que uma decisão judicial com a ordem de censura, vai ser capaz de adentrar a psique de todos os telespectadores e apagarem aquele fato? Nunca. Só vai piorar. Tem um casal de advogados aqui de Belo Horizonte que eles fizeram assim, a pior coisa da carreira deles. Porque eles processaram por causa da reportagem, aí eu fiz uma nova reportagem, né, para falar sobre o processo. Aí processaram agora a mim, pessoalmente. Perderam tanto o processo da reportagem, quanto o processo que moveram contra mim. Então, nós estávamos discutindo ali, não era nem um direito que nós estávamos discutindo, era só um consumidor que estava revoltado com a situação que ele tinha passado. A situação já tinha passado, o consumidor só queria dar publicidade aos fatos. A empresa, então, se a empresa não tivesse processado, ela não ia ter nada de gasto. Ela só ia pedir desculpas para o consumidor e acabou. Como ela processou, essa empresa, ela deve ter tido um gasto aí, só a empresa, beirando 20, 30 mil reais. Nossa. E os advogados, provavelmente isso aí também. Os advogados também. Porque perderam todos os processos. E perdendo o processo, você tem que pagar honorário de sucumbência, mais as custas processuais, entendeu? Então, vale a pena? Não vale a pena. Tem uma porção de gente que fala de mim nas redes e eu não processo essas pessoas. Alguns eu processo, quando cometem crimes, né? Sim. Uhum. Quando cometem crime, tem que processar mesmo. Mas uma porção eu não processo, porque eu falo assim, pra quê? Entendeu? Não vou fazer isso não, deixa. E falando em processo, você já entrou com muitos processos assim? Já recebeu também muitos processos? Receber mais do que entrar. Mais do que entrar, né? Sim. Só, processos. Se for no último caso... Sim, aí, processo. Né? Se houver desrespeito... Claro. Né? Sim. Claro, porque a internet não é uma terra sem lei, né? Uhum. Não pode ser. As pessoas, elas não podem achar que elas vão ser parasitas e serem recompensadas por isso, né? Há pessoas que agora elas acham que elas vão para uma rede de cortes, aí, por exemplo, fazerem cortes do meu trabalho, mas não cortes assim, ó, pegou um corte e publicou lá. Não, é corte. Teve um cara uma vez que ele fez um corte assim, ó. Imagine você ser um assalariado, caixa de supermercado, e ter que ser humilhado por um jornalista. E botou o corte lá. E a sua foto, né? E o meu vídeo. O seu vídeo. Cara, primeiro que não tinha nada... Aquilo não estava acontecendo. Totalmente sensacional. Distorceu, sim. Total. Para ganhar visualizações? Não. Eu descobri quem era o cara e eu mandei uma extrajudicial para ele. Eu falei, você não está autorizado a fazer isso e você vai arcar com as consequências jurídicas. Ele foi lá e apagou. Agora, quando são pessoas que vão lá e pegam os cortes e só publicam, sim. Eu tenho mais o que fazer. Você chegou num nível que você tá... Eu até vi hoje o seu stories que você tava falando, né? Tem muita gente fazendo cortes, né? No TikTok. Tá querendo dinheiro? Vem, que eu vou te dar dinheiro. Vamos negociar aqui, né? Você quer crescer com a minha imagem? Vamos Isso, negociar, né? Exatamente. Vamos fazer uma coisa bem feita. Vamos fazer né? bem feita, exatamente. Não precisa esconder, não faça nada nas sombras. Entende? Aparece, fala assim, ó, eu tenho um canal de corte dos seus conteúdos. Beleza, irmão. Então vem cá, vou sentar aqui, ó. Não vai cometer crime, não, tá? Não vai distorcer as coisas, não. Beleza, então aí, vai ser remunerado, inclusive. O problema hoje desses cortes é porque realmente a gente fica à mercê, né, bem? A gente não sabe qual é o intuito da pessoa que administra Exatamente. isso, né? Então ele pode levar para o bem ou levar para o mal. Exatamente. Né? E detalhe, Diego, eu entendo que o algoritmo obriga os produtores de conteúdo a ter uma postura assim, quase... Não é os criadores de conteúdo, mas a pessoa... Como é que chama que divulga os... Influencer? Não. É tipo... A gente produz o conteúdo, os social medias, né? Os social medias. Sim. Isso. Eles precisam ser um pouco sensacionalistas.
por exemplo, né? Então, assim, o que é isso? Se você bota lá, eu já vi entrevistas que eu cedo aí pra diversos podcasts. Aí, um podcast que colocou assim, teve um recentemente que eu entrevistei e colocou... Aí ele publicou um corte assim, Ben Mendes sofreu ameaça de morte. Acho que eu vi esse aí. Eu vi. Porque a pergunta dele tinha sido essa, né? Você já sofreu ameaça de morte? Eu falei, várias. Ah, tá. Ele já afirmou. Aí ele falou, bem mesmo, sofreu ameaça de morte. Cara, você percebe que isso, assim, tem um quê de sensacionalismo, Sim. mas se ele não fizer isso, as pessoas não vão assistir. E ele mentiu, ele não mentiu. Aham. Né? Esse é um sensacionalismo do bem. Sim, do bem. Positivo. Se não fizer, o algoritmo não vai entregar, gente. Não vai. É verdade. Então acaba que tem que fazer. Só que eu acho o seguinte, você tem que ter ética até para fazer isso. Porque você não pode falar o dito pelo não dito. Né? Então, por exemplo, se você... Ele perguntou pra mim, você já sofreu ameaça de morte? Eu falei, já. Então ele tá autorizado a falar isso, né? Ben Mendes sofreu ameaça de morte. Aí se bombou o corte. Sim, muita claro. gente Tá tipo assistiu, assim, tal. o Ben Mendes tem alguém querendo matar ele. Exatamente. Agora, o que ele não pode fazer é, por exemplo, dizer assim, Ben Mendes disse que já foi ameaçado pela polícia. Eu não falei isso. Sim. Entendeu? É mentira, né? É uma mentira. E tem uns que fazem Uma calúnia, isso, isso. sabe? Tem outros que pegam um corte fora de contexto e colocam. Entendeu? Aí vai, bota lá e bota... Não, É gente. claro que Não, todo mundo vai assistir, óbvio. Fizeram Exatamente. Eu tava pesquisando uns vídeos seus, aí colocaram sua foto. Acho que foi esse. Ben Mendes disse que já sofreu ameaça de morte. Aí tem uma foto de um cadáver. Isso, é esse. Tá É vendo? esse. Sério? É esse aí. Tola- é. Aí eu, nossa, o cara deitado, só a perna dele. Viralizou. E aí? Tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte do serviço dele lá. Eu nem reclamo, nem achei Errado. Ele... apelativo. Exatamente. Aí já botou uma foto pra acessar, né? Isso, ótimo. gente. E pra mim, tranquilo, não fiquei, nossa, nada. Por quê? Porque Clickbait. eu entendi que é isso, o algoritmo obriga ele a fazer isso. Então tá tudo certo, né? E eu falei aquilo mesmo. Agora, o que não pode é distorcer, né, a informação, porque aí vira outras coisas. Mentira, né? Vira mentira. E tem uns que fazem isso, né? Infelizmente. E essa questão, assim, que você falou dos cortes, né? Você começou a ficar muito conhecido por conta dessas reações aí no YouTube, né? Sim. Casimiro. A gente eu tava assistindo um vídeo Sim. ontem de um canal grande também, que agora postou um vídeo mostrando seus Aham. melhores Sim. cortes ali. Quem também reagiu foi o Canal Canal 90. Isso, do Inclusive, Nord. a gente conheceu o seu canal através do Canal 90, né? Bacana demais. E como que você, né, tem essa... Sabe que as pessoas estão gostando do seu Cara, trabalho? tão divulgando? eu digo o seguinte, olha, eu vou falar olhando pra câmera. Todos os canais estão autorizados a fazerem reacts dos meus conteúdos. Todos. Pode fazer o que quiser. Por quê? Porque o react é o quê? A pessoa, ela vai botar a reportagem, na íntegra, tá lá, e ela vai comentar. Que faça. Pode fazer o tanto que você quiser. Se essa pessoa não vai ter capacidade de distorcer a realidade. Ela tá fazendo um react. Ela pode até falar assim, não gostei. Achei que foi... Ok, é o direito de expressão dela, então ela tá autorizada a fazer. O que eu não gosto que faça é isso, é distorcer, sabe? Igual a pessoa pega lá... Ou então, por exemplo, você vai fazer um corte ou um react, por que você não pega a reportagem toda, meu irmão? Por que você tem que pegar só a parte da polêmica lá, ó, do Ben Mendes tretando com... Cara, eu não quero que minha filha veja isso, não. Sim. Meu filho e minha filha terão 15 anos um dia. Hoje eles não consomem o meu conteúdo. Mas eu não quero. Eu quero que eles tenham a ideia do pai deles como uma pessoa serena, tranquila, como sou dentro de casa. Mas, às vezes, preciso de ter uma postura mais incisiva. Aí o cara do corte vai lá e pega só essa postura, sabe? Aí tem uma reportagem de 1 hora, mas durante, sei lá, 2 minutos, eu precisei de falar, não encosta no meu cinegrafista. Não encosta no meu... Cinegrafista, covarde. Inclusive, assisti mais isso aí também. Aí o cara pega só esse trecho, sabe? Aham. Assim, só que antes de eu dizer Aconteceu covarde, muita coisa. muita Nossa, coisa, foi aquilo era no muito final da reportagem. tranquilo. Exatamente, sabe? Aí não, aí pega só esse corte. Aí eu não gosto muito, mas também não censuro, não. Sabe? Eu censuro, aliás, eu não censuro. Eu intervenho quando é distorção. Quando é distorção, não vai, não. Imagina, não pode, né? E vai chegar um tempo que vai ser até difícil controlar isso, né, Sim. bem? Porque é muitos canais. Muito. Na verdade, É, já tá, né? já. Porque ele Tá já vendo, tá sim. muito grande. Você Não tem como eu Então, saber. não. Não tem como, eu não Tem sei. vídeos lá de 5 milhões. 6 milhões. É, ué, o pessoal fala pra mim não tem assim, nem como...
Não tem jeito. O pessoal fala assim, te assisto pelo TikTok, pelo Olha só. Kawaii. Aí eu falo assim, mas eu não tenho isso, não. Agora Onde que você tem... assiste? Tem quanto tempo, Isaac? Um mês? Uns 4 meses. Mas que tá postando? Tem uns 4 tem isso tudo, não? Tem? Que eu tô sabendo... Foi pro TikTok, Que né? eu tô sabendo tem um mês. Ontem. Ou seja, o pessoal fala, Kawaii nem tem. Kawaii eu Ou não... tem? Kawaii nem tem. Kawaii eu não tô vendo. E são muitas... Tem? Ah, então tá. Então, são muitas pessoas que falam, te assisto pelo Kawaii. Não, mas a gente não posta. Pode até Então ter- sigam o Ben Mendes no TikTok e Kawaii. Kawaii mas- já tá? Já tá no Tem? Kawaii? Tá vendo? Honda.consumidor.btn. Bom, BTN. Mas você percebe, não são plataformas que a gente colocava conteúdo e as pessoas assistem. Por quê? Através dos cortes. Sim. né? E tá tudo bem. Se for pra levar conhecimento e informação, tá tudo certo. Agora não distorça, porque senão você leva desinformação. Sim. né? Eu já tive acesso a alguns cortes no TikTok e no Kawaii que eu olhei e falei assim, eu também iria odiar esse cara. Entendeu? Eu também ia detestar esse cara aí, se fosse... Por quê? Porque a pessoa pega um corte totalmente fora de contexto e mostra lá só um jornalista, sei lá, tendo que ter uma postura combativa. Cara, a tendência de você falar assim, nossa, cara grosso, não gostei desse cara. Tá certo, meu irmão. Eu também não ia gostar de mim, não. Sabe, se eu me Sim. conhecesse pelo aquele corte, também não iria gostar. Mas aí outras coisas também acontecem. A pessoa fala assim, nossa, eu te conhecia lá no... Inclusive, esse rapaz que me entrevistou, é do Mário, né? Mário do Super Mario. Não é Super Mario, não. Meu Do Cash. Super Mario. É do Meu Cash. O Super Mario foi ótimo. Do Meu Cash. É. Ele falou isso, falou assim, quando eu te vi lá pelo TikTok, no princípio eu falei, nossa, não gostei desse cara. Eu falei, eu também não ia gostar, não. Mas aí eu fui lá pro seu canal, no YouTube e tal, agora eu sou fã. Aí eu falei, exatamente, porque agora você viu que tem contexto, né? Tem toda uma situação. Gente, será mesmo que você vai conseguir assistir uma reportagem no qual um senhor ou uma senhora de 70 anos foi passado para trás e você vai ficar tranquilo? Sabe? Você não vai... Se você ver só o corte, aí você vai ficar, não... Mas se você vai lá na reportagem toda, você vê que era um senhor de 75 anos, deficiência auditiva, a empresa estava custando para atender o consumidor. Ah, não, tem razão desse jornalista estar um pouco mais, entendeu? Então, no YouTube, mostra mais Detalhado. o Ben Mendes, Paz e Amor. Eu acho, você falou paz e amor, parece que a gente fica com o pé atrás, às vezes, quando a gente vê a situação que a empresa ela não ajuda ali na negociação, da gente fechar qualquer coisa com essa empresa. Não sei se, né, quem assiste sente um ar assim de justiça, falar, eu não vou comprar nessa empresa. Né? Se esse consumidor passou por isso, eu posso passar também. Por isso, eu acho extremamente importante a empresa falar. Aproveitar a oportunidade. Pois é, eles mesmos se mancham, né? É. A empresa tem que falar, gente, sabe? Aí, de vez em quando, a pessoa fala assim, é melhor, então, se esse pessoal da Honda chegar, nem receba no seu comércio. Não faça isso, vai ser pior pra Vai ser você. pior. Por quê? Você não me recebeu? O que vai acontecer? A reportagem já começou, não já? A gente vai reportar tudo da rua, porque é uma reportagem, é Sim. jornalismo. Da rua, sem a sua versão. E, na verdade, não é sem a sua versão, porque não te oportunizamos direito de resposta, porque você não quis. Então, aquela reportagem vai só com o relato do consumidor, sem a sua versão, a imagem para você vai ser muito pior. Agora, se você recebe, se você fala, tem o contraponto. Né? Então, tá. Então, a empresa errou aqui, mas ela consertou o erro ali. Beleza. Então, eu sempre oriento. Fala, cara. A pior coisa já aconteceu, que é o quê? Você já violou o direito do consumidor. O consumidor já está na sua porta. Batendo lá, querendo o direito dele. Então, a melhor estratégia, receba, não se assuste com as câmeras, a gente não morde, fique tranquilo. Oi, tudo bem? Só um minutinho, tô um pouco nervoso. Eu vou falar assim, como eu falo? Não, se acalma, fique tranquilo. Eu falo assim, sabe? Quando a pessoa fala, tô nervoso, eu falo, não, calma, fique tranquilo. Esquece que tem câmeras aqui. Você quer tomar uma água? Pode ir lá. Volte tranquilo, fale o que você quiser falar, esclareça e tá tudo bem. Ninguém ali é inimigo do fornecedor. Sim. Tirando aqueles que se escondem, né? Você chega, ele... Não quero aparecer, não quero que me filma já. Não corre. autoriza a minha Não tem esse imagem. episódio Não, assim que ele- sempre falta de tem. paciência. que ele se Nossa. esconde, aí já liga pro monte de É. gente. Não, aí... eu não autorizo a minha imagem. Aí teve uma que foi a melhor pra mim. Você chegou, aí ela... Eu acho que foi nessa que ele tinha falado de R$50 lá Da Correia? da Correia. Não sei, Aham. eu acho que foi essa. Que ela falou, né? E os meus direitos autorais? Aí ele veio assim, ué, mas você é famosa, Você é artista? você é celebridade? Oi, é isso. Gente, E olha a pessoa só, não sabe nem o que são direitos. aquele caso era interessante. Por quê? Porque aquela gerente, ela estava indo muito bem. Sim.
O princípio ela foi muito bem, gente. Foi, ela tava muito tranquila. Até você, né, falou? Foi. Parabéns Até pela que educação. entrou na vida dela a figura nefasta de um advogado despreparado. Nossa. Ô, gente. Advogados podem salvar você, mas também podem te jogar numa enrascada. Então, assim, você tem direito a um advogado, não dispense o uso do advogado, mas esteja com o advogado preparado. Porque aquela gerente é um exemplo disso. Ela estava bem. Aí ela foi lá, aí eu vi. Aí ela foi, ela começou a conversar. Aí o advogado orientou pra ela: mas você tem direito de não sei o quê, não sei o quê. Aí ela voltou, mas... Aí ela voltou um veneno, né? Foi. Aí eu, oxe, o que aconteceu lá dentro? Qual ar que estão respirando ali dentro? Aí, não sei o quê. Porque eu não autorizo você me filmar, porque pelos meus direitos autorais. Aí já, imediatamente, direitos autorais. né? Eu precisaria Não, direitos saber, né? Que autorais se ela era fosse melhor. artista, quem sabe, né? Até uma foto rolava. Né? Foi muito espontâneo. Gente. Eu falo assim, eu não fico preparando pra essas fases, até porque não dá nem pra saber, né? Eu não sabia que ela botaria... Quando ela falou assim, a senhora é artista? Eu acho que teve até um react também. nesse Teve vídeo, vários. porque foi muito Eu acho bom. legal os E comentários. aí a no galera canal. rachava o vídeo. Eu acho legal os comentários. Às vezes eu vendo os comentários Foi. lá, né? Aí tem gente que fala, tem um caso assim que comentou assim: uai, mas o entrevistado parece o Bey. Não sei se você viu isso. Não, eu não vi. Foi um que viralizou, acho que tem 6 milhões, assim. É Aí, mesmo? foi um dos primeiros que viralizou. Aham. Aí eu lendo e sobe, né, os comentários Sim. mais curtidos assim. Sim. Falou, uai, mas o cliente que tá, parece com o Bey. Fisicamente? Fisicamente. Já teve um cliente que parecia muito comigo. Até brinquei que ele era o Ben Mendes do metaverso. Sósia do Ben Mendes. Suspensão, teve. Da suspensão, exatamente. Já teve. Até aparece o advogado também e tal. Aí Foi. depois fica, enfim. É. Mas é muito legal, né? Aparece esses casos, assim. Nossa, a gente já assistiu muitos vídeos. Já maratonou bastante. Eu né? acho que hoje a gente até fala, eu acho que a gente já assistiu todos os vídeos, porque eu não acho mais novo. É assim. legal, né? O Vai pessoal fala isso assistindo. mesmo, que assistem todos, aí repetem, assistem de novo. Sim. Aí eu falo, o que vocês veem lá? Não, e são 50 minutos, às vezes, que te prende mesmo. Tem vídeo de mais de 1 hora, né? Que às vezes Tem, você vai tem. solucionar. Tem vídeo de mais de 1 hora. A gente vai. E parece que é esse que o pessoal mais gosta, né? Eles aí falam, é vídeo de 1 hora, basta. sabe Prende, que tem e prende. muita A gente coisa, quer né? tentar- Muita tem treta muita ali coisa. dentro. É. Se é grande é porque tem E a Vou gente fazer quer a tentar ver pipoca. se vai solucionar. Se vai- E às vezes exato. você fica 1 hora lá e não soluciona. Às né? vezes. Às vezes você fica... acontece. Uma vez ele ficou 3 3 horas horas. sentado 3 horas. lá no mercado, né? No Foi, mercado. 3 horas. Teve um que eu Nossa. fiquei também 3 horas numa clínica odontológica. Olha aí. 3 horas, eu lá. Falei, não vou sair. Fiquei lá 3 horas. E aí, dando todas as oportunidades para resolverem. Não resolveram, foram para a justiça e perderam. Pagaram muito mais. Muito Nossa. mais. E teve outra reportagem falando do resultado. Entendeu? Se ela tivesse me resolvido, me recebido e resolvido o problema, gente, eu ficaria lá. Vocês já viram um estúdio de tatuagem que resolveu o problema? Que eu Vi. fiquei, a Assisti. reportagem inteira durou 8 minutos. 8 Já, verdade. É, porque a gente tem viu, bem pessoas, assim, tranquilo. Tem gente que fala isso. Ah, mas o bem quer render reportagem. Sério? Se você visse o meu filho e a minha filha, como são bonitinhos, a minha esposa, como ela é linda, cara, você ia saber que tudo que eu quero é terminar logo Aham. e E abraçá-los. E resolver. resolver logo, né? Eu tenho que fazer em casa, sabe? Eu quero abraçar meu filho sobe nas minhas costas. Meu filho é uma graça. Minha filha também, eu quero ficar conversando com eles, eu quero abraçar minha esposa. Sim. Cara, eu não quero ficar ali 1, 2, 3 horas, não. Então, se você resolveu rápido, eu vou embora rápido. Aí, esse estúdio de tatuagem foi isso. A reportagem inteira, tanto aquele princípio que a gente relata o caso, quanto no estúdio, 8 minutos. Então, quer dizer, dentro do estúdio, eu devo ter ficado 4 minutos. Nossa. Ué, eu vou lá, não é só para ouvir a empresa, o que a empresa tem a dizer, propor uma solução. Pronto. A empresa se manifestou. Teve a solução? Tchau. E Tô indo resolvido. embora. Não, e a galera gosta, né? Eles falam, poxa, a pessoa se preocupou e fica... A imagem Fica da mais empresa bonito. fica muito bem. Bom você ter falado isso, Ana Júlia, porque essa empresa, esse estúdio de tatuagem, estava fazendo uma campanha na época. Eles estavam querendo divulgar o Instagram deles. Depois da reportagem, eles conseguiram bater a meta de Que 70k legal. no Instagram. Olha Entendeu? só. Depois da reportagem, eles bateram a meta e deve ter crescido até mais, né? Hoje. Ah, Depois da legal reportagem. demais. Tá Olha aí vendo? quantos seguidores que tem no Instagram deles. Aí depois você fala pra gente aqui. Então quando aproveita a oportunidade, sabe? Vira uma propaganda positiva. Acho que já teve até um que ele falou, que agradeceu ele, né? Uma Teve. moça. Teve vários, né? Teve lá um de Igarapé, por exemplo, SOS Celulares. Ah, A do Estúdio Tatuagem é Rapisco Tatu. E SOS Celular, do Vandinho, o empreendedor. O cara, gente boa demais, sabe? Ele ouviu a demanda, chegou, ouviu, respeitou, falou, olha, tudo bem, eu estava errado, não sabia. Olha só.
mas pretendo mudar. Eu falei assim, olha, eu tô vendo que você tá aberto à mudança, tá querendo aprender. Posso te dar de presente um Código de Defesa do Consumidor comentado? Ele pode. Beleza. E aí, saí, reportagem publicada, repercussão muito positiva para ele. Eu falei, esse cara merece uma segunda reportagem para eu ir lá entregar o código para ele e falar um pouco do negócio dele. Sim. Vambora, pergunta para ele se ele quer. Aí fala, não, eu quero. Fomos lá, eu doando o livro para ele. Bombou, tipo, ele legal. teve muito cliente por causa disso, sabe? O papel da Honda é esse. Sim. Sabe? É fazer jornalismo. O pessoal pensa que o papel da Honda é... Fazer barraco É, na não empresa é, deles. Não é Não resolver o é problema resolver do o problema. cliente, né? Exatamente. Você tava falando do livro, fala um pouquinho aí sobre o seu livro. É o Código de Defesa do Consumidor comentado, porque, na verdade, assim, o direito, né, não só o direito brasileiro, o direito é instrumento de poder, né, gente? Então, como instrumento de poder, há uma intenção de manter o direito para um grupo apenas. Né? Só um grupo de pessoas conseguirem ter acesso ao direito. Eu não concordo com isso. Então, o código, eu tentei meio que dar uma democratizada no código. Fazendo como? Pegando ele, artigo por artigo e comentando o artigo. Então, você tem lá, a pessoa, ela, sei lá, pegou o artigo, vou pegar qualquer artigo aqui aleatoriamente. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Aí tem o parágrafo 1º. Aí explica que é abusiva e enganosa. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Só que está muito na linguagem jurídica aqui, porque é o texto da lei. Sim. Né? Afasta as pessoas. Quem não frequentou uma faculdade de Direito não vai querer ler isso aqui, não vai entender. Aí eu dispenso 2 parágrafos explicando o que aquele artigo quer dizer em uma linguagem popular, democrática, sabe? Inclusive, quando eu estava escrevendo esse livro, eu reescrevi algumas vezes algum artigo, porque, naturalmente, eu tenho uma linguagem muito formal. Em casa, inclusive, minha filha ela tem uma linguagem formal. A pessoa fala assim, onde você... eu tenho uma linguagem muito formal. Mas, no meu trabalho na Honda, eu tento popularizar a linguagem. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas, né, entendam. Então, às vezes eu me pegava traduzindo o código, né, comentando, e eu falava, não, essa linguagem ainda está inacessível, sabe? Vou fazer de novo. Aí eu fazia com a linguagem... Então, assim, hoje é um livro que qualquer pessoa pega, se ela souber ler, ela vai conseguir entender o que está falando aqui no direito, sabe? Então, ele tem pessoas que são da área do direito que acessam o livro, como também tem uma pessoa que às vezes nunca frequentou uma faculdade, nem terminou o ensino regular e consegue entender certinho. E como que faz para encontrar seu livro? Isaac. Isaac? Chama o Isaac no @Honda do Consumidor, né, Isaac? @Honda do Consumidor no Instagram, que ele vai... Porque a gente vai encomendar ainda alguns, né? Eu estava comercializando para uma plataforma que eu não gostei muito, mas aí agora a gente vai... democratizar, né? Vai distribuir. Vai ser mais fácil. Sim, vai ser mais fácil. Aí chama o Isaac lá no @Honda. Muito necessário, viu, bem? Esse, né, conhecimento dos direitos. Eu quero ler. Porque aí a gente vai chegar nos lugares e a gente vai falar assim, não, no artigo Exatamente. O Ben Mendes falou que no artigo tal... Eu, inclusive, ia presentear vocês com esse aqui, só que aí eu vi que eu trouxe um que tá com a dedicatória já. Ah, mas aí... Não, mas daí você pode botar o nosso nome. Riscar e colocar os seus nomes. Né? Não, mas eu vou mandar um especialmente pra vocês. Então, porque esse fechou. aqui é de uma outra moça que eu fiz a dedicatória Não, e mas não tem trouxe problema, não. sem saber, mas eu mando pra vocês. Mas você falou dessas palavras mais assim, né? Mais Rebuscadas. bonitas. Eu lembro sempre de uma palavra que ele fala que eu acho tão chique, cordial. Aí ele fala, não, mas eu estou com... Eu não sei como que ele fala. Cordialmente? Isso. Não, eu estou falando de uma forma cordial com o senhor. Aí eu fui pesquisar no Google o que é cordial. Eu achei tão bonito. Mas você sabe que isso sai quando eu tô tenso, né? Aham. Nervoso. Por quê? Porque quando eu não estou, eu tô atento para falar uma linguagem mais popular possível. Agora, quando eu tô tenso, ou quando eu tô estressado, aí sai heterodoxo, teratológico. Não, eu acho muito legal. É um dicionário bem E a gente rebuscado. vai aprendendo as palavras junto. Mas a gente admira, assim, a educação que Nossa. você Muito aborda, obrigado, né? muito obrigado. Tanto Você que chega com os muita comentários são elegância. só isso, né? Sim, as pessoas falam, nossa, parabéns pela educação do bem. Fico feliz. Né? Você chega ali, muda. Quando a pessoa quer se alterar, né? Quer partir, Sim. mas até a resolução você tá ali firme, forte, né? Educação e... Sim, né? sim, Diego, porque eu penso o seguinte,
Aquela pessoa que está ali diante de mim, ela não é minha inimiga e eu não sou dela, sabe? Eu estou fazendo o meu trabalho e ela fazendo o trabalho dela, Sim. sabe? Não há motivo de ter esse clima bélico como eles tentam fazer. Não. Gente, se respeita, sabe? Atende cordialmente. Agora pegou. Cordialmente. Agora bem vai usar essas palavras aí. Se atende Pelo com menos o cordial eu cordialidade. lembro. Vai dar tudo certo, sabe? Então é isso. Eu saio de casa pra fazer um negócio tranquilinho. E funcionar, né, bem? Isso que É. importa, né? Sim. Todos saírem, ajudar ali o cliente, a empresa também, né, solucionar o problema e usar né, Exatamente. essa divulgação Sim. como uma forma positiva, que Sim. seja bom para ambos, E é né? possível que seja. E, bem, como que faz, assim, as pessoas te procuram no Instagram, ou no Ronda do Consumidor, né, se ela tem algum problema, como que você tá fazendo para administrar? Que eu acredito que são várias DMs ali, né, Sim. pedindo uma ajuda. Muito. do A gente não Ronda. consegue responder a tudo. Hoje a equipe conta com eu, jornalista, a Paula, cinegrafista, o Isaac, assessor, o Ricardo, cinegrafista, o Breno, advogado, e o Gabriel, operador de drones. 6 pessoas, então, né? A gente não consegue atender todo mundo. É muita demanda, gente. Se eu mostrar meu Instagram para vocês vão ver, assim, só nesse tempo que eu estava aqui no podcast, o tanto de mensagem que já deve ter chegado. Imagina. Mas a gente tem alguns canais que a gente consegue filtrar ali algumas mensagens. Um deles é o WhatsApp da Ronda do Consumidor, que é divulgado em todas as reportagens, e o Instagram, @Ronda do Consumidor. A pessoa manda a sua demanda, explica, a gente analisa o caso, né? E se tiver viabilidade de direito, a gente vai lá e grava. Mas é muita gente. Imagino. Muita. Brasil inteiro que manda, sabe? E eu não consigo atender todo mundo, né? Aí é um ponto que me deixa um pouco chateado, porque poderia atender todo mundo. Gostaria de atender todo mundo, mas não consigo. Tem demandas do Nordeste, assim, a rodo, sabe? Muita. Eu falo, gente, Rio Grande do Sul, o pessoal manda muita mensagem. Essa é do Sul aí. Você é do Sul? De qual? Eu sou de Santa Catarina, Joinville. Ah, legal. Pois é, tem muita gente lá que Olha manda só. mensagem, mas infelizmente não consigo Não tem atender. como. É. Vai ter que ser o Ronda Nacional agora. Pois é, você já foi fazer um trabalho fora, não? Ou é mais todos em BH e aqui, né? Região. Região. A cidade mais longa foi Ouro Preto, eu acho. Ah, sim. Mas a gente tá com o projeto Então de é ir a Minas, outro por estado. enquanto. A gente tá com o projeto de ir a outro estado, mas dentro da possibilidade, sabe? Aham. Então não vai de longe não tem como ser um projeto parecido com o da Ronda. Até porque a Ronda do Consumidor é gratuito, né? Sim. Então ninguém disponibiliza nada, né? Não, então você tem não. que tirar realmente do É. bolso e Exatamente. É um tem que ser tudo projeto. programado. Exato. É importante falar isso também, que o consumidor, ele não... Gente, se o consumidor não tiver condições de transporte para ir ao lugar da reportagem, a gente já buscou o consumidor, Sim. sabe? O pessoal... Aí é engraçado, né? Que... quando você se torna uma pessoa pública, as pessoas criam ideias sobre você, né? E elas falam, mas eu falo assim, gente, mas eu não sabia disso. Tem gente que fala, mas esse trabalho é pela monetização. Vocês sabiam que a Ronda do Consumidor demorou muito para ser monetizada? Ah, imagina, é difícil monetizar. no Demorou YouTube. demais. O YouTube nunca foi meu projeto. A Ronda, eu fazia a Ronda do Consumidor quando era uma página de Facebook sem nenhuma monetização. E eu fazia com recursos próprios, sabe? A Ronda começou a ser monetizada ali, eu acho que já estava no meio da pandemia, um negócio assim, mais ou menos, que ela começou a ter monetização. E outro detalhe, se você fizer um trabalho como o da Ronda do Consumidor esperando na monetização, você está lascado. Por quê? Porque... Por exemplo, eu tive uma condenação que eu sofri, porque eu chamei uma advogada desqualificada, diz a juíza que eu chamei. Eu acho que eu não chamei. Eu acho que eu fui sincero. Talvez ela entendeu dessa Eu forma. acho que eu não falei diretamente assim, desqualificada, Ela sabe? se doeu. Eu acho que eu falei assim, essa conduta está sendo desqualificada, eu acho. Aham. Mas no final das contas, entendeu o que foi. Então eu tive que pagar a essa advogada R$16 mil. Nossa. E ela queria mais 20 e tal, mas aí não, né? Aí a festa também não dá. Tá bom filho já. pra Tá bom. Chega, né? Chega, uai. Tá por causa de uma palavra. Não, Não dá. Ia falar mais coisa, mas... Render, como fala, dá ibope pra deixar vai o dar. cara. Só roubar dela, E aí, então, quer dizer, é um trabalho que eu estou constantemente exposto a processos. Sim. Se eu fosse fazer esse trabalho focando essencialmente em monetização, seria um dos piores trabalhos para eu fazer. Olha,
Quando eu comecei, a gente tinha uma proporção de 1 para 1. Uma reportagem, um processo. Era assim. Se eu fazia 10 reportagens, eu sabia que teriam 10 processos. Assessoria jurídica é caro. Processo, eu não peço gratuidade de justiça, né? Então todos os meus processos eu tenho que pagar custas processuais. Então, se eu fizesse um trabalho pensando essencialmente em monetização, eu ia fazer o quê? Aprender a fazer essas dancinhas do TikTok e ficar fazendo TikTok. Ah, pá. Ia baixar o TikTok. Vê lá. TikTok era processado, gente? Não, né? No máximo você pega, ele é um direito autoral. E você vê tanta coisa aí na internet e o pessoal não é processado. Pois né? Entende? Então, é um trabalho, assim, que a chance de processo é muito alta. É muito alta. Até porque as pessoas pensam isso, né? Eu vou processar, porque no Brasil tem um fenômeno do lawfare, né? Que é aquela guerra processual. Vou processar para assustar, sabe? Então, tem gente que... Tem processo que vem contra mim que eu falo assim, não tem o menor fundamento. Mas é para isso. A pessoa tá processando para ver se dá. Se tem medo, né? Você tem essa vontade, esse sonho de levar o Ronda do Consumidor para um projeto nacional? Eu falo assim, em mídia mesmo, né? Porque hoje você tá no YouTube, só que o YouTube hoje é uma plataforma gigante. O Celso Mano Tem um programa, um quadro. né? Você tem essa vontade ou não? Você tá satisfeito assim? Não, eu quero ficar no YouTube. Eu sou muito feliz no YouTube. A gente tá no SBT, né? Sim. A gente apresenta terças-feiras, 6 horas da tarde. Aí a Ronda do Consumidor passa no SBT também, nacional. No programa Tá no Ar. Tá na hora. Tá na hora. Ah, tá na hora. Sim, conheço. No programa Tá na hora. Eu sou muito feliz na internet, sabe? Sou muito feliz na internet. É claro que a televisão, ela alcança um público que a internet não tem, né? Porque a gente pensa que todo mundo tem acesso à internet. Não, o Brasil é um país muito pobre ainda. Sim. Tem muita gente que não tem internet, mas tem uma televisão. Uma internet... Porque você tem que pensar o seguinte. Para assistir a um YouTube, geralmente você tem que ter um celular também. Um celular é individual. Então, uma casa de 10 pessoas, uma família de 10 pessoas, por exemplo... Uma família lá de um Jequitinhonha, ela não tem dinheiro para comprar 10 celulares. Sim. Então, essas pessoas geralmente não vão ter acesso à internet, mas ela pode botar uma televisão e as 10 pessoas assistem aquela uma televisão. Né? Então, alcançar essas pessoas, chegar a essas pessoas é importante demais. Mas eu sou muito feliz na internet. A internet me dá uma liberdade muito grande, sabe? De atuação. Eu posso colocar na internet a reportagem de 1h20. Entendeu? A televisão não tem como eu colocar uma reportagem de 1h20. Né? Mas a gente tá aí. Vamos ver até que ponto que chega. Né? Muitos projetos esse ano, né? Ainda bem. A gente tá, né, já chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Você queria ficar aqui? Tá tão gostoso, né? Tá ótimo. Eu ainda nem cheguei naquela hora que eu vou perguntar aquela reportagem lá do Cabo de Vassoura. A gente até comentou. Tô com medo? Não, eu não tenho absolutamente nenhum medo. Ele fala isso, ele fala, eu não tenho medo não, pode vir. Não tenho nenhum. Não use a estratégia do medo para me paralisar. Não, ela não, sabe? Olha, você pode usar a estratégia do seguinte, me chamar para uma reflexão e pensar assim, por exemplo, mas hoje você tem um alcance muito grande. Se você errar, você pode cometer uma injustiça muito grande e irreparável. Isso vai fazer com que eu pense e fale assim, é verdade. Isso é algo que constantemente está na minha cabeça. Então, se eu posso falar que eu tenho medo de alguma coisa, é disso. De algum dia usar a plataforma de modo errado, sabe? Por exemplo, sei lá, um consumidor que não tenha o direito e a gente chegar ali e acabar fazendo uma injustiça contra alguém. Então, esse seria meu único medo, cometer alguma injustiça. Agora, tentar me ameaçar com processo, qualquer outra coisa... Cabo de vassoura. Você está autorizado a me filmar? Cabo de vassoura, até o Casimiro, né? Ele reagiu, acho que esse você não chegou a ver. Eu tava sozinha em casa e ele falando, cara, eu sou fã do Ben 10. Ele chama de Ben 10. Eu sou fã do Ben 10. Ele não tem medo de nada. Esse cara é muito bom. Não vai me paralisar pelo medo. Não vou ser refém do medo, sabe? Não, de jeito nenhum. E outra coisa, né? Falando entre cristãos. Um cristão ter medo não leu a história bíblica. Quando o cristão tem medo, ele não leu. Você não precisa ler a Bíblia toda, não. Deveria, mas não precisa, não. Vá a Hebreus capítulo 11. Se depois de ler esse texto você ainda sentir medo, irmão,
Seja Volte à forte. Você não é crente, Não é esse não, mas Não é, a palavra fala, né? Seja forte e corajoso. Josué, né? Josué fala isso. Não temas. Não temas. Né? Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé e ele relata, o escritor dos Hebreus relata acerca dos irmãos que eram perseguidos, né, pelo império e eles foram todos martirizados, cuja condição para serem livres daquele martírio, daquela morte, era só negarem ao seu Cristo. Né? Se eles negassem, eles seriam livres da morte. Eles não recuavam, sabe? Pelo contrário, eles falavam assim, meu amigo, então, olha, se você deixar para abrir a jaula 2 da tarde, eu só vou ver o meu mestre 2:01. Então, se você quiser abrir de uma vez, sabe? Vê-lo imediatamente. Então, o cristão, ele não tem medo, sabe? De jeito nenhum. O texto sagrado diz que o nosso guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, sabe? Então, aí, nesse mesmo podcast, foi engraçado. Que o rapaz falou assim, mas você recebe mais resposta? Eu falei, recebo toda hora. E recebe mesmo, é verdade. Aí, você não tem medo, não? Eu falei, não. Mas você anda com segurança? Eu falei, ando, 24 horas. 24 horas. Eu tenho segurança 24 horas. Aí ele, então tá explicado, não sei o quê. Aí o senhor dos exércitos. Ele, mas isso aí... precisa de mais? Precisa não. Claro. Ele não melhor. dorme. Esse não Exatamente. dorme mesmo, né? Não dorme, não tem adicional. Você não paga adicional noturno. É verdade. Insalubridade. Você só paga de joelho, né? Só... Exatamente. Tá tudo certo. Exato. Inclusive, você chegou até num ponto interessante, que eu acho que é até legal a gente abordar, porque você é um homem de fé. E é engraçado, quando a gente conheceu você, a gente teve uma ligação muito forte. Assim, Sim. eu vi seu conteúdo, eu falei, nossa, ele é E o diferenciado. jeito dele, né? É, seu jeito. Aí a gente até brincou, eu falei, eu acho que ele é crente, eu acho que ele é, Aham. né? Porque a sua forma, né? De Sim. se comunicar, sem palavrão, né? Às Sim. vezes poderia ter ali um palavrão, uma coisa assim, Às mas... vezes se altera, né? É, Sim. é normal ali, né? Com o calor da emoção. Mas assim, a sua forma, a gente falou assim, ele é diferenciado, ele tem uma luz diferente, né? E aí a gente conversando aqui também nos bastidores, eu vendo, né, conhecendo a sua história, vendo em outros podcasts, eu vi que realmente você é um homem de fé, né? Um Sim. homem temente a Deus, Sim. né? Tem uma família no altar, Sim. né? E aí você carrega também uma responsabilidade. E eu achei muito bonito que você falou que isso é um propósito, né? Sim. Que você tem. A Honda né? é um propósito. De ajudar, né? O Sem próximo. dúvida. E Jesus, né? É um exemplo, né? maior. De ajuda ao O próximo. maior de todos. Deus vai te recompensar nossa... Né? Amém, amém. Porque, nossa, é muito legal. E é isso, sim, eu sou uma pessoa cuja fé me move o tempo todo, sabe? E eu tem uma passagem bíblica que ela me chama bastante atenção, é bem interessante para mim. Porque quando Pedro foi chamado ao ministério, né, Jesus o chamou, Pedro já era um homem velho, né? Velho não, né? Tava na minha idade, mais ou menos. tá ali, na flor da idade, né? Não era nenhum novinho, né? Pedro tinha mais de 30 anos. Né? Então, Pedro já tinha tido toda uma vida quando Jesus o chamou para o ministério. Pedro fica com Jesus por cerca de 3 anos. Aí chega uma hora, ou seja, Pedro tinha aproximadamente 30 anos sem Jesus, levando a vida dele de boa, tranquilo. Jesus aparece a Pedro, chama Pedro, Pedro passa 3 anos com Jesus, e aí chega um dia, Jesus fala para ele, eles falam para Jesus assim, as pessoas estão te deixando, porque estão dizendo que o teu discurso é duro demais para ouvir, né? E qual que era o discurso duro demais para ouvir? Jesus dizendo, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Sim. Oh, que discurso duro para se ouvir, né? E de fato, né? Se Jesus é o pão da vida, nós temos que nos alimentar dele. Alimentando de Jesus, todo o processo de digestão Sim. de Jesus em nós, Jesus passará a ser parte da nossa estrutura, né? Então, para eles era difícil mesmo. Mas enfim, aí eles falam para Jesus isso, e Jesus fala para eles assim, vocês também não irão? Vocês não querem ir? Pedro responde para Jesus, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Cara, quando eu me deparo nesse texto, eu entendo o que é o Evangelho da Graça. A partir do momento em que você encontra Jesus, aliás, você não encontra Jesus, é impossível que você encontre Jesus, né? A partir do momento que Jesus te encontra pelo seu Espírito e te atrai para si, tudo que você vivenciou antes daquilo não faz mais sentido. Por isso que Pedro fala, para quem iremos? Porque se você faz uma análise humana, ué, Pedro, para quem iremos? Ué, rapaz, você não viveu 30 anos sem? É só você voltar para... Não, é porque para Pedro não faz mais sentido a vida, né? Então, Pedro, ele entende que ele nasceu quando Jesus falou, Simão, venha, segue-me,
Porque siga-me, que eu te tornarei pescador de homem. Então ali nasceu a minha vida. Então não me manda ir agora para longe de ti não, porque eu não tenho mais aonde ir, né? Então é isso. A minha vida é desse jeito, sabe? O tempo inteiro eu falo assim, é muito difícil você me convidar para um podcast. Então, É muito perigoso. você vai falar muita verdade. Porque de repente eu vou começar a pregar no seu podcast. Aí Pastor Benoni. Teve um episódio muito engraçado. Uns amigos, eles se tornaram grandes amigos meus, me chamaram pro podcast lá em Araguari. Aí depois eu fui pro podcast deles lá em São Paulo também. Aí assim, de repente, ele foi me perguntar, mas o que acontece com você? Você não tem medo de nada? Aí eu, opa, Já tem uma palavra fiquei aqui. 1 hora pregando, cara. Mais ou menos 1 hora pregando e tal. Mas frutificou, pra Sim, glória de Deus, sim. sabe? O fruto disso foi que depois eu retornei lá, aí já não como convidado, né? Como servo, pra presenteá-lo com a Bíblia, porque o Evangelho o encontrou. Sabe? Olha Através só. daquele podcast. Então é isso, é perigoso Que me bênção. chamar, né? Você vai dizer, vou falar sobre defesa do consumidor. De repente, bem Mendes tá falando sobre João, capítulo 6. 1 hora de defesa do consumidor, depois 1 hora de defesa da palavra. Exatamente, que é a única verdade, Verdade. suprema, né? É, a palavra fala. Exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Exatamente. Então a gente tem que ser, né? A gente é livre, né? Livre no Senhor. Exato. E você tá trazendo essa liberdade, assim, a verdade também, né? Liberdade para os clientes ali também, né? E sempre que você pode deixar uma mensagem ali também, né? Sim. Você tá plantando a Com semente, certeza. né? Sempre. E com certeza você vai colher muitos frutos disso aí. Ainda vai colher muito mais. Né? Amém. A gente vai ver ainda o bem em muitos lugares aí. A gente vai Amém. ter prazer de falar assim, poxa, conheci ele. né? Prazer Uma pessoa todo meu. sensacional. Prazer todo meu. Ô, bem, foi muito, né, legal receber você aqui no, Eu que no Alba agradeço Podcast. pelo convite. Foi uma Muito obrigado. honra. É, você é do tipo Foi daquela muito pessoa que se legal. deixar, a gente fica aqui 3, 4 horas conversando. Por mim, tranquilo. Precisamos marcar um churrasco agora, então. Podemos. A gaúchinha, ela gosta de churrasco. Opa, ótimo. Já vou Tem que combinar com o ter, né? Isaac Ó, também. O Isaac também já tá Né, Isaac? Vamos querendo. trocar umas Muito figurinhas aí, né? A gente é músico O também. Isaac olhando a agenda. Tem o livre. Irei com todo prazer. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo Que convite. isso, prazer é nosso. Quando precisarem, é só chamar. Ah, que Muito isso. obrigada. Ô, bem, como que te faz aí pra gente... Eu sei que, né, você tá com mais de 1 milhão de seguidores... Seguidores não, de inscritos no canal do YouTube. 1.300.000, né? Daqui a pouco tá batendo 1.400.000. Aham. 200 mil seguidores aí, mas sempre é bom, né, falar também das redes sociais. Claro, como te encontrar. claro, Fica à vontade. é- Fala do livro também. Deixa eu lembrar. É arroba Instagram, @adv.benonimendes. Então no Instagram eu me apresento como Benoni Mendes mesmo, porque ele é mais voltado ali para advocacia. Tem o @Honda do Consumidor, que é um Instagram de conteúdo da Honda. O canal do YouTube é Repórter Bem Mendes. Que mais? Qual outra plataforma que tem? É isso, né? TikTok. O que você perguntou mais alguma coisa? Você perguntou sobre o o livro. também. É TikTok, Honda do Consumidor.btn. Honda do Consumidor.btn. E o livro é só chamar o Isaac lá no @Honda do Consumidor. Aí a gente dá informação sobre o livro. Tá aí. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Agradecer o Brendo, o Isaac também, né, que fez essa ponte. A porta, né? As portas aqui do Alba Podcast Sempre estão estão abertas para abertas. você, tá? Quando Vai quiser precisar voltar. de parte 2. Com Muito certeza. obrigado. Todo mundo fala isso, né? Precisa da parte 2. Muito obrigado. Mas a gente deseja muito sucesso, mais sucesso ainda, né? Que você já tá colhendo. Muito né? obrigado. Fruto aí do seu trabalho, com certeza. E estamos aqui, tá bom? Muito obrigado Vai pelo com a sua convite. esposa também, Ah, pra é, ela com contar certeza. umas experiências. Vai ser ótimo. Agradeço a oportunidade de falar para sua audiência. Quero mandar um abraço aqui para todos da equipe que não puderam vir, né? E pro meu pai e minha mãe que certamente assistirão essa entrevista. Sim, meu com pai certeza. assiste tudo. Ai, que Pode deixar. bonitinho. Vamos mandar o link Tudo. pra você, né? Pro Isaac, aí você manda pra Gente, ele. eu falo assim, meu pai, pessoa que eu mais admiro no mundo, meu homem que eu mais admiro no mundo, e meu pai assiste tudo. Tem coisa que eu falo assim, meu pai não tinha que assistir isso, só. Porque meu pai tá assistindo isso. Meu pai não podia assistir isso, meu pai vai passar raiva. Mas ele assiste tudo. Mas ele tá todo orgulhoso. Esse é meu Nossa, filho. nem fala. A gente conversou uma vez, né? A gente falou, a mãe dele deve ter muito orgulho dele. Eles porque, têm nossa, muito, eles têm bastante orgulho. E eu também tenho bastante orgulho deles, sabe? Mas é isso. Da mesma forma como eu poupo os meus filhos de assistirem, sabe? Aham. Eu não queria que, assim, sabe? Se pudesse fazer, Sim. pai, não assiste, não. Por quê? Porque de vez em quando ele vê o filho dele
correndo um cabo de vassoura, sabe? Não é legal, não deve ser legal, né? Poxa, eu não queria que meu pai passasse por isso, né? Teu pai do lado. Mas brigadão, "O que é pai, isso?" pela audiência. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Meu pai e minha mãe sempre me dão. Muito obrigado. Ah, que isso, né? É uma Nós pai que e mãe, é uma agradecemos. benção. É isso aí. A gente também mandar, né, um beijo, um abraço pro meu pai, pra minha mãe também, que sempre acompanha Beijo, pai aqui e o mãe. podcast, os pais da Ana também. É os nossos maiores fãs, né? Nossos Exatamente. incentivadores, com certeza. E um beijo todo especial também para minha amada esposa. Né? Isso aí. Ah, tá aí. Da próxima te esperamos aqui também. Bem, muito obrigado, viu? Pela sua Obrigado. participação aqui no podcast e sempre bem-vindo. Uma honra. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do Albo Podcast. Agradecendo você que ficou até agora. Deixa aí o seu comentário, né? Deixa aí sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta também pro bem, né? A gente repassa aqui também para a equipe. Seu like. Deixa aquele like que isso ajuda bastante, né? A gente entregar mais o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e em breve, né, teremos aí, se Deus quiser, mais um episódio aqui no Albo Podcast. Siga a gente também nas redes sociais, albo.podcast. E a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço É isso, gente. e até, né? Até logo. Tchau, Nosso tchau. próximo episódio. Abraço, gente. Tchau, tchau.